Pessoal, tem analista dizendo que a Visa e a Mastercard podem ser as grandes falências de 2022, hein? Será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Visa e a Mastercard são as principais operadoras de cartão de crédito no mundo todo. São gigantes, empresas monstruosas que gerenciam fortunas todos os dias, a cada segundo tem não sei quantas transações na Visa e na Mastercard, uma estrutura realmente enorme, né? Mas tem gente dizendo que vai ser o grande problema, elas estão enfrentando um grande problema com a chamada Web3, né, que está se mudando a forma como se faz os pagamentos, né? E de fato, a gente tem visto várias alternativas de pagamentos diferentes dos cartões de crédito e débito que são típicos dessas empresas, né? O que essas empresas fazem no final das contas? O que é uma operadora de cartão de crédito? O que a Visa e a Mastercard fazem de fato? Na verdade, o grosso deles é o negócio de você autorizar ou não uma compra. Eu explico. Você tem do lado, veja, quem emite um cartão de crédito ou débito é o banco, não é a Visa. A Visa até tem, assim, algumas pessoas que podem ter cartão direto da Visa, mas tipicamente você tem um cartão Bradesco Visa, Itaú Visa, ou Banco do Brasil Mastercard, ou alguma coisa assim. É um banco que emite aquele cartão para você, o cliente, né? E de outro lado, você tem as redes dos mercadores, né, dos comerciantes. Então tem o pessoal que emite aquela maquininha, que vende aquela maquininha para o comerciante vai fazer a venda, vai botar o seu cartão ali, e aquilo ali, aí que entra o negócio dessa grande operadora. Ela vai ligar essas duas pontas e vai ver se aquela pessoa ela tem crédito suficiente para pagar aquela conta e vai alterar lá, vai subtrair do crédito dela. Então ela une essas duas pontas da coisa. Quem faz toda a gerência de clientes são os emissores, que aqui no Brasil são tipicamente os bancos. Pode ter outros, tá? Eu acho que, se não me engano, as lojas americanas têm um cartão delas, ou tem outras pessoas que emitem cartão também. Mas tipicamente aqui no Brasil é banco. E os mercadores, né? Os comerciantes do lado de cá que vão vender coisas e vão receber o crédito no final das contas, né? Isso é uma coisa importante? É uma coisa importante, foi uma coisa revolucionária durante muito tempo, mas o fato é que cada vez mais o mundo está migrando para um modelo de moeda criptográfica, né? Seja moeda criptográfica do tipo Bitcoin, Ethereum ou uma outra criptomoeda qualquer. Essas criptomoedas não precisa de um agente para fechar as transações, porque elas são sempre transações à vista em dinheiro, né? Quando você transaciona Bitcoin é tipicamente isso, você está transferindo Bitcoin da sua carteira para a carteira da outra pessoa, então é à vista, automático, não tem outra coisa. E, além disso, você tem, por outro lado, você tem os CBDCs, que são as Central Bank Digital Currency, ou moedas digitais de banco central, que não tem nada a ver com criptomoedas, mas são uma força muito grande. Aqui no Brasil, o embrião do nosso CBDC, né, isso vai se tornar um dia o real digital, mas já começou, é o Pix, né? O Pix, hoje em dia, você faz troca direto passando pelo Banco Central. Ou seja, no final das contas, quem faz a compensação do pagamento não é uma operadora de cartão de crédito, não é o banco, é o Banco Central, é o sistema do Pix que faz essa compensação, né? Então, no final das contas, de fato, você tem um problema em que o mundo está caminhando para você não precisar mais de uma operadora desse tipo. Mas talvez não, porque como eu falei, né, todo pagamento de criptomoedas, ou mesmo do Pix e coisa e tal, pressupõe que você tem o dinheiro. São pagamentos à vista. E o crédito? Será que não é interessante a pessoa ter um pagamento, um cartão para você ter crédito, você efetivamente poder gastar um dinheiro antes de receber esse dinheiro? Eventualmente isso pode ser uma alternativa para essas empresas, né? E de fato você tem muitas iniciativas, tanto na Visa quanto na Mastercard, de integração com criptomoedas. O que significaria, em última análise, você ter criptomoedas, poder gastar suas criptomoedas, talvez até no crédito, né? Uma criptomoeda que você não tem ainda. Enfim, eu acho que é um exagero esse daqui que foi falado pelo bilionário indiano Kamath Palihapitiya. Eu não sei se eu falei certo aqui, né? Então ele está dizendo que vai haver uma falência, a queda da Visa e da Mastercard. Eu não vejo desse jeito, eu acho que não vai ser tão rápido assim. De fato, elas estão enfrentando desafios, tá? Aliás, todo o sistema bancário está enfrentando desafios com as criptomoedas e com os CBDCs.
Então é todo um novo mundo que vai surgir aí, como que os bancos vão sobreviver, de que forma que eles vão, que tipo de serviço que eles vão oferecer, é uma questão realmente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Visa e a Mastercard vão sofrer aí nos próximos anos, já estão sofrendo um pouco e vão sofrer mais esse impacto dessa concorrência com outros meios de pagamento, mas a questão toda eu acho que para quebrar ainda está cedo. Vamos ver como é que a coisa caminha. Pessoal, vamos falar sobre a interrupção da internet no Cazaquistão, que é um ponto bastante interessante, hein? Essa notícia foi sugerida por seu Jair Ancap, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Cazaquistão está em convulsão, está com um monte de protestos, uma briga danada lá. A gente já falou sobre isso lá no Visão Libertária. Tem um vídeo explicando certinho por que aconteceu a revolução, o que está acontecendo lá e coisa e tal, o que é para se esperar daqui para frente. Mas daí tem um fato que muita gente lembrou que é problemático para o pessoal que gosta do Bitcoin, né? O governo do Cazaquistão, dentre as várias coisas que ele fez para tentar minar o pessoal revolucionário lá, ele cortou a internet. Simplesmente está sem internet no Cazaquistão, né? E isso afeta o Bitcoin de duas maneiras. A primeira maneira que afeta o Bitcoin é justamente com a mineração. Vocês lembram, algum tempo atrás, a China baniu a mineração do Bitcoin e isso fez com que muitas empresas chinesas se mudassem para o Cazaquistão. O Cazaquistão é perto da China, faz fronteira com a China, inclusive, e da mesma forma que vários locais na China tem energia elétrica barata. Isso são coisas fundamentais para quem quer minerar Bitcoin. Você tem que ter energia elétrica barata e tem que ser frio. Então, ótimo, excelente, o ideal realmente para minerar Bitcoin. Então, muitas empresas de mineração foram lá para o Cazaquistão. Existe uma estimativa que o hash rate do Bitcoin caiu 18% com essa interrupção da internet no Cazaquistão. Olha só, isso daí aconteceu? É verdade. Isso leva a alguma coisa? Não, não leva a nada. Na prática isso não faz diferença nenhuma, tá? Porque o Bitcoin ele se autoajusta com a taxa de hash rate, ou seja, se você tem muita gente minerando, ele aumenta a dificuldade da mineração para os blocos saírem mais ou menos a cada 10 minutos. Se tem pouca gente, ou se tem menos gente minerando, ele facilita a mineração e os blocos acabam saindo a cada 10 minutos. Então você pode ter um problema porque ele só ajusta essa dificuldade de tempos em tempos. Então, se de repente o hash rate cair muito rápido, os próximos blocos podem demorar muito, mas depois tudo se corrige. Então não é um grande problema esse tipo de coisa para o Bitcoin, tá? Aliás, se acabarem com todos os nodos do mundo, isso vai resolver rapidamente a velocidade, a dificuldade vai baixar e você vai poder voltar a minerar na sua máquina até. Seria até um negócio positivo se isso acontecesse. Não vai acontecer, tá? Vai continuar tendo grandes empresas minerando, né? Enfim, então esse primeiro problema, que é a diminuição da mineração, não tem que se considerar nada, não faz diferença nenhuma no final das contas. Agora, existe um outro problema, né? Você pode falar assim, mas quem está lá no Cazaquistão agora e tem só Bitcoin, não tem dinheiro vivo, tá com problema, né? Porque o Bitcoin não tem internet, o Bitcoin não funciona. E, bom, eu já expliquei para vocês que esse tipo de coisa, hoje em dia, é bem relativo, tá? Porque, no final das contas, como todo o sistema financeiro depende da internet, no final das contas, você ter dinheiro no banco também não ajuda. Se você tiver dinheiro vivo, dinheiro em espécie, isso, ok, beleza, está resolvido o seu problema. Mas fora essa possibilidade, se você tem dinheiro no banco também, não adianta. O governo do Cazaquistão até fechou os bancos e bolsas de valores, cortou a internet, então não tinha mesmo como acessar nada, os bancos não tem como funcionar sem internet, então no final das contas, você ter dinheiro no banco também não ajuda em absolutamente nada se você cortar a internet. E é por esse motivo que eu acho, que eu falo que essa alternativa de cortar a internet é uma alternativa que não tem escalabilidade, não dá para fazer isso com muito tempo. O próprio governo começa a se enfraquecer com tanto tempo sem internet, porque o próprio governo de lá usa a internet para um monte de coisa. Então, essa alternativa, isso não me preocupa, essa opção dos governos. Não, quando o Bitcoin começar a prevalecer, que os governos estiverem preocupados, eles vão desligar a internet do mundo inteiro. Não tem como fazer isso, ou pelo menos não por muito tempo, podem fazer isso por algumas horas, porque os próprios governos dependem muito da internet, tudo hoje em dia depende muito da internet, né? Mas, como eu falei também, mesmo nesse caso é problemático. Você está sem internet, você gera realmente um problema.
qual que é a saída para isso? E essa saída é cada vez mais simples, né? São as redes LoRa Mesh. O que é uma rede LoRa Mesh? Bom, primeiro, são duas palavras diferentes, tá? LoRa quer dizer long range, ou seja, é emissor de rádio de longo alcance, né? E mesh é quando um comunica com o outro. O que são esses dispositivos LoRa Mesh? São routers como esse daqui, ó. Essa aqui, eu não estou fazendo recomendação de nada aqui, tá? Existe essa iniciativa da moeda chamada Helium, que você tem uns dispositivos desses de LoRa Mesh, que você pode minerar através deles, então você ganha dinheiro botando um dispositivo, coisa e tal, mas isso daqui é outra história. Se você for investir nisso, por favor, estude com calma. Mas, independente disso, existem esses dispositivos aqui, que são LoRa Meshes. O que faz um dispositivo desse, né? Ele tem lá um conjunto de frequências que é como se fosse um Wi-Fi, tá? É diferente a frequência. Por quê? Porque o Wi-Fi ele transporta muitos dados por uma distância curta, né? O Wi-Fi você sabe como é que é. Na sua casa, se você bota o roteador Wi-Fi na sala, você vai no quarto, já não pega o Wi-Fi às vezes, dependendo da qualidade aí, onde fica a distância, né? Então é distância muito curta. Mas transmite muitos dados. Você consegue ver filmes, consegue fazer um monte de coisa no Wi-Fi. O LoRa é basicamente a mesma tecnologia, mas ela tem uma diferença. Ela é longo alcance com poucos dados. Então ela tem um alcance muito maior do que um Wi-Fi normal, mas ela transita poucos dados, não consegue transmitir, não consegue ver um filme através da LoRa, por exemplo, ele não daria, né? Então, você bota um dispositivo desse, e aí o que acontece? Esse dispositivo, ele entra em contato com outro dispositivo igual a ele, e eles fazem essa comunicação entre eles, então forma uma rede que se você quiser mandar uma mensagem de um ponto A a um ponto B, ela vai seguindo entre esses dispositivos, ela nunca precisa passar por uma telefônica, ou para uma empresa de internet, um cabo, não precisa passar por nada. Ela vai pingando de dispositivo desse em dispositivo desse, e aí você consegue conectar toda uma cidade com uma espécie de internet gratuita, uma internet que não passa por operadora nenhuma. É lógico, cada pessoa que está botando um roteador desse está consumindo energia elétrica, ela está ajudando a rede consumindo energia elétrica. Por isso que tem todo esse esquema aqui da Helium de compensar as pessoas em criptomoedas por quem mantém esse troço aqui. Mas tem outras iniciativas também para isso, tá? Independentes de criptomoedas e coisa e tal. O fato é que esse tipo de tecnologia é uma das tecnologias da chamada Web3. E justamente é a descentralização disso. Você não vai ter mais a internet, ou pelo menos não vai ser a única alternativa à internet de uma operadora ou de um provedor. Você vai poder ter essa rede de pequenos roteadores, um falando com o outro, um roteador mandando mensagem para o outro, e assim você consegue transmitir pequenos pacotes a grandes distâncias. Então, mesmo que, por hipótese, a internet esteja desligada, você consegue se conectar nessa rede LoRa Mesh, e com isso você consegue chegar a mandar um pacote, receber um pacote de Bitcoin. Já existem várias iniciativas desse tipo, então isso é uma alternativa para você evitar esses casos de apagão da internet. Isso serve até para mandar mensagem. Não dá para trocar muita quantidade de texto, tá? Tem que ser pequenas quantidades de texto, mas pequenas quantidades você consegue fazer, trocar informações, mandar SMS, esse tipo de coisa você consegue fazer numa LoRa, inclusive mandar uma transação Bitcoin. Isso é um dos motivos pelos quais o Bitcoin ele mantém a transação num tamanho pequeno, né? Muitas outras criptomoedas colocam transações de tamanhos enormes, blocos enormes e coisa e tal. Quando você chega numa situação dessa em que você não tem uma rede muito forte, que o governo fechou a internet, esse tipo de pacote não passaria numa rede LoRa, mas pacote pequeno como o do Bitcoin, que é de 1 mega, passa. Então isso daí, a tendência é daqui para frente cada vez mais a Web3 pegar, cada vez mais você ter essa iniciativa e outras iniciativas de redes Mesh LoRa, e no final das contas, simplesmente se o governo desligar a internet, meu amigo, não muda nada. Vamos falar do caso lá em Minas Gerais. 2 acidentes terríveis aconteceram praticamente ao mesmo tempo em locais diferentes do estado de Minas, tá? Um acidente com barcos na cidade de Capitólio, na região turística de Capitólio, e um vazamento, um transbordamento de uma mina perto de Belo Horizonte, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui do Twitter, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Você sabe, se você quiser sugerir notícia, é só ir lá no nosso site, https://ancap.su.
Lá você consegue cadastrar o seu usuário e sugerir notícias para a gente falar aqui, né? Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, eu vou passar para vocês aqui a imagem lá de Capitólio primeiro, que é extremamente preocupante. Bom, isso aqui, Capitólio é uma represa que tem ali na região sul de Minas. É muito bonito o lugar, o pessoal costuma ir lá de lancha, ficar andando no lago da represa lá. E é um local muito bonito, com essas falésias naturais que tem lá, né? E repara o que acontece, essa falésia aqui, ela vai se soltar em cima das lanchas que estavam aguardando ali, que estavam fazendo a... Parece que o barco vermelho aqui, ele já estava embicado, já estava saindo, então ele talvez não tenha recebido o pior do impacto. Mas o outro barco, o branco, repara que ele é atingido em cheio pelas pedras que caíram de lá. Segundo as informações, há pessoas feridas, mas não há mortes. Então, menos mal, né? Mas certamente deve machucar um bocado, uma queda de pedras desse tamanho atingiu a lancha em cheio. Vamos tocar aqui mais uma vez. Enfim, realmente uma tragédia, e não foi a única tragédia que aconteceu na última... Isso aqui é coisa de meia hora atrás, tá? Isso não aconteceu faz muito tempo, não. Ao mesmo tempo, você teve um problema na barragem de Pau Branco, perto de Belo Horizonte. Tá vendo? Isso aqui é lama que vazou da barragem. Imediatamente o pessoal ficou preocupado com a possibilidade de ser um novo acidente, como o Brumadinho, como Mariana, aqueles vários acidentes que já teve da Vale ali, mas tudo indica que não, que o que houve foi, na verdade, um problema no dreno da barragem, não houve rompimento da barragem totalmente. Eu vou tocar para vocês aqui um trecho que mostra um caminhoneiro enfrentando essa quantidade de água enorme, né? Na verdade, água não, né? Lama, né? Olha, a água vindo tomando conta. Você tá doido, é pra acabar, hein? Manetar o caminhão aqui e pronto, ó. Vamos ver o que vai dar. Você tá doido, olha. Olha. Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha. Na frente do caminhão, pança. Olha. Olha. Passou na frente do caminhão. Tá mexendo até o caminhão. O que é isso que aconteceu aqui? Olha, a caminhonete indo embora, olha. Rastou. Vou jogar os truques no chão. Olha. Zero 40, hein? Freio do caminhão aí, ó. Antes de chegar no Pau Branco. Repara que ele falou antes de chegar no Pau Branco, né? Vamos entender isso daqui. Essa aqui é a mina de Pau Branco, essa aqui é BR-040, então é a estrada que liga, na verdade, Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Ela vai até o Rio aqui. Então mas foi bem perto de Belo Horizonte isso. E o outro acidente que aconteceu foi em Capitólio, aí é mais no sul de Minas, né, mais para cá. Repara que são coisas totalmente separadas, em lugares totalmente separados. O que tem em comum nos dois casos, né? É muita chuva. Tem chovido muito esses dias em Minas Gerais. Aqui no Rio também tem chovido bastante o tempo todo por aqui, né? Bom, é lógico que essa mina vazando água lá perto de Belo Horizonte é algo que realmente assusta todo mundo, porque vocês sabem, a gente já teve 2 acidentes bastante traumáticos aqui no Brasil, com vazamentos de minas de dejeito da Vale e de outras empresas. Certamente mais um vazamento desse seria muito, muito ruim, né? Mas o que diz o pessoal aqui, o
os bombeiros da região, o corpo de bombeiros da região, que a barragem não teve problema. O que aconteceu foi que justamente um dreno dela falhou e aí acabou vazando uma parte da água que estava dentro da barragem, né? É aquele negócio, a gente não tem muito como saber, porque uma coisa que pode ter acontecido também é a própria operadora ter aberto o dreno, né? Se você está com uma barragem e está suspeitando que essa barragem pode vir a romper, uma solução de segurança é liberar o dreno disso daí, o que não é uma coisa boa ambientalmente, né? Eles estão dizendo que foi um acidente, que o dreno falhou, né? Mas pode ter sido uma decisão difícil que eles tiveram que tomar lá. Existe essa possibilidade. Essa lama que está saindo aí é rejeito de mineração. Não é uma coisa muito boa, mas é aquele negócio. Dependendo da situação, é melhor vazar um pouco do que deixar romper a barragem e formar um mar de lama das tragédias que a gente viu acontecer aí, né? É uma coisa realmente complicada. A questão toda é a chuva, tá chovendo muito lá, tá chovendo muito nessa região toda do Brasil, então realmente é uma coisa bastante complicada, né? Bom, uma pergunta que sempre colocam nesse tipo de situação, deixa eu colocar aqui, incluir aqui uma visão libertária da coisa, poxa, tá vendo? Empresa privada tá causando desastre, coisa e tal. Olha só, se você procurar, empresas públicas causam mais desastre que empresas privadas, tá? A empresa privada, bem ou mal, ela tem um incentivo, ela vai ter que pagar essa multa. A empresa pública, meu amigo, vira um tal de jogo de culpa da outra pessoa, no final a culpa é da falta de investimento e não sei o que lá, falta de recursos, e nunca dá em nada para o pessoal que está envolvido nesse negócio. Pelo menos, quando é acidente de empresa privada, o pessoal costuma responder na justiça, pagar a indenização e sair do outro lado. Então, sim, empresa privada é muito melhor que empresa pública, até no que tange a acidente. Eduardo Paes decidiu que vai irritar os não vacinados, igual o Macron lá na França. Por que esse pessoal está tomando esse tipo de decisão, né? Essa notícia foi sugerida por Edmond Dantes, Rafa Festeiro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Macron falou a mesma coisa. Não, vou dificultar, eu quero irritar as pessoas que não se vacinaram e não sei o que lá, incluindo o passaporte de vacina. Quanto mais dificuldade eu colocar para essas pessoas, melhor e não sei o que lá. Olha, por que esses políticos estão fazendo isso? Por um motivo muito simples. A estratégia da vacina está se mostrando errada para a pandemia. O que a gente está vendo, por exemplo, o próprio jornalista da Globo disparou isso ontem no meio do jornal lá. Todo mundo sabe que até quem tomou as 3 doses da vacina está pegando a variante Ômicron. E eu estou vendo isso aqui no meu dia a dia também. Eu tenho visto um monte de gente que tomou a vacina e coisa e tal e pegou a variante. E essas pessoas, veja, eu não estou falando de pessoas que estão num espectro político, que são contrárias à vacina, ou pessoas que são favoráveis à vacina, que vestem a camisa do Defenda SUS, esse pessoal não. Esses dois grupos não vão mudar de opinião. A questão toda é que as pessoas do meio do caminho, que até aqui estavam seguindo as orientações, o Brasil sempre foi um país em que as pessoas costumam se vacinar, têm ânsia por se vacinar, acreditam em vacinas. Isso é uma coisa positiva. O Brasil erradicou várias doenças, tirou vários problemas usando a vacina. E é daí o meu alerta que eu sempre fiz, que esse uso inadequado da vacina para essa doença particular, isso pode gerar daqui para frente uma onda anti-vaxxer que vai ser muito pior no futuro, né? Mas enfim, isso aí é um outro assunto. O fato é que essas pessoas que tomaram as vacinas, que acreditaram nas recomendações, estão pegando a Covid. E isso está ficando muito claro para elas que, olha só, então, no final das contas, não serviu para nada a doença, né? Porque, olha só, a variante Ômicron, de fato, a infecção dela, ela é muito leve, tanto para quem é vacinado quanto para quem não é vacinado. É uma infecção leve. Os não vacinados continuam tendo uma evolução pior, tá? Então, assim, a vacina continua sendo positiva no geral. Mas mesmo quem está vacinado pega a doença, e é uma doença que é ruim, ela não é uma doença boa. Nenhuma doença é levinha. Mesmo a Ômicron você tem uma gripe, é uma gripe forte, coisa e tal. E as pessoas estão nessa situação. Caramba, eu tomei as 3 vacinas e não adiantou nada, estou eu aqui com Covid, proibido de ir não sei aonde, proibido de fazer não sei o que lá. E isso junta a uma dificuldade que o pessoal já estava vendo de, caramba, exigiu mais uma dose, né? No início do ano passado falava-se que não pode, não vai haver terceira dose da Coronavac. Não, essa história de que vai ser preciso terceira dose é falsa.
e agora já está se falando em quarta dose, quinta dose, não sei o que lá, enfim. Isso tudo começa a pegar mal para a vacina, entendeu? É o que eu estou falando. O grande risco, o meu alerta aqui, é que esse pessoal, do jeito que eles estão tratando a coisa, eles estão arriscando a criar toda uma geração de anti-vaxxer no Brasil. Uma coisa que não existia antes dessa vacina e que agora começa a aparecer como uma coisa razoável. Tem muita gente desconfiada agora da vacina, não do pessoal que é anti-vaxxer mesmo, que é contrário mesmo. Esse pessoal já era e vai continuar sendo e nada vai mudar a cabeça deles. Como também o pessoal que vestiu a camisa, né, que vai vacinar, que a saída é essa, não negacionista e não sei o que lá. Esse pessoal também não vai mudar de ideia, mas aquele pessoal no meio do caminho está começando a ver, caramba. E outra coisa que fizeram de muito errado foi negar a questão dos efeitos colaterais, que são leves, tá, gente? Ninguém vai... A chance de você tomar uma vacina e morrer ou ter uma sequela grave é muito pequena. Ah, você pode ter algum pequeno problema, sentir dor no braço? Pode sentir dor no braço. Pode ter algum problema, até a questão da miocardite que eles chegaram a falar, pode ter, mas a maior parte das vezes é super leve, não tem problema nenhum, coisa e tal. Só que o fato de todo mundo esconder isso, falar não pode, não sei o que lá, não tem nada, nenhum efeito, não sei o que lá, isso acaba gerando nas pessoas uma desconfiança. Não, peraí, eu passei mal aqui, eu fiquei mal com essa vacina e coisa e tal, e depois peguei a doença do mesmo jeito. Ou seja, criou-se um problema na cabeça dos políticos que adotaram a vacina como a solução mágica para essa pandemia. E porque não foi sem aviso. Lembra lá no início da história, o Nobel de Medicina, o Luc Montagnier, avisou que vacina no meio de pandemia gera variante. Então, não foi surpresa para ninguém, isso daí o pessoal que realmente entende do assunto. De novo, eu não estou dizendo que a vacina não ajudou, tá? A vacina ajudou. O que eu estou dizendo é a forma como os políticos, a mídia tratou o assunto, dizendo que você não pode questionar a vacina de forma alguma, não pode expor nenhum problema da vacina, não pode falar sobre isso de forma alguma, acabou criando uma desconfiança muito grande nas pessoas. Deveria-se ter aberto as opções e, principalmente, jamais insistido em obrigatoriedade. Porque, pensa, o pai está dizendo que vai dificultar a vida de quem não crê em vacina, vai exigir passaporte para qualquer lugar. Isso faria sentido se quem foi vacinado não pode pegar a doença, né? Porque você evita, assim, a transmissão. Mas o fato é que o que a gente está vendo é que está todo mundo pegando a doença e a doença está se transmitindo entre vacinados, porque a verdade é que a cobertura vacinal, particularmente aqui no Rio de Janeiro, é muito grande. Aqui no Brasil como um todo, como eu falei, o brasileiro sempre acreditou em vacina, sempre teve essa ânsia de se vacinar. Então, no final das contas, a cobertura vacinal está excelente, no final das contas. 70%, a gente está batendo 79% de cobertura de pessoas vacinadas com as 2 doses. Isso é para matar qualquer doença. Não, o fato de continuar a transmissão, nesse caso, só pode indicar uma coisa: quem está vacinado continua pegando e transmitindo com muita facilidade essa doença. Ah, mas aí o que fica com esse problema? O problema é que isso daqui fica aparecendo para os políticos como um erro deles. Né? E foi, né? Foi um erro deles, não foi por falta de aviso. Agora, eles não podem admitir isso, fica feio para o político admitir que ele errou, né? Então já está mostrada a estratégia, que foi o Macron que fez, o Eduardo Paes está seguindo, e você vai ver vários outros políticos seguindo isso também, que é culpar os não vacinados. Qualquer doença, quando você tem 80% de cobertura vacinal, a doença acaba. Aqueles poucos que ficaram sem vacinar aqui, isso é detalhe, isso não faz diferença se você tem uma maioria tão ampla de pessoas vacinadas. Mas esse pessoal não tem alternativa, eles precisam culpar alguém pelo erro deles. Então escolheram os não vacinados, vão tentar jogar a população contra os não vacinados para dizer que não, que a culpa é dos não vacinados e coisa e tal. Quando, você sabe, né, a Omicron ela surgiu lá na África do Sul entre vacinados, né? No final das contas, essa história toda ficou estranha para os políticos, né? Isso vai gerar agora uma guerra de narrativas. Qual narrativa vai prevalecer, eu não sei. Mas o fato é, a verdade se impõe. Esse pessoal tentou se esconder atrás de narrativa, atrás de propaganda. Em algum momento, meu amigo, eles vão ter que sair, botar a cara a tapa. Olha só, melhorou, ajudou. Eu não estou dizendo que não ajudou, não. Ajudou e muito, foi muito importante, coisa e tal, mas não foi a melhor decisão. Principalmente a questão de obrigação, porque se você disponibiliza a vacina e as pessoas voluntariamente tomam, ok, elas estão fazendo um contrato que é razoável, elas estão aceitando aquelas condições, elas tendem a, nesse caso, defender o produto que elas compraram voluntariamente, elas aceitaram aquelas condições.
No momento que você impõe coercitivamente, a pessoa tem que tomar porque senão ela vai perder o emprego, ela tem que tomar porque senão ela não consegue entrar num barzinho e por aí vai. Neste momento, meu amigo, você cria um monte de pessoas com um pulga atrás da orelha e tomando a vacina. Pode ter certeza que isso vai ter impacto no futuro. Pessoal, o seu Jair vetou o projeto de fiéis para pequenas empresas, em micro e pequenas empresas. Por que ele fez isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Robert Fischer, Johnny Paz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de mais nada, imposto é roubo. Então, na verdade, quando ele fala aqui de parcelar a dívida, na verdade, o que ele está falando aqui é de deixar, aceitar roubar aos pouquinhos as empresas, ao invés de exigir o roubo todo imediato, né? O que aconteceu nesse caso? Muitas pequenas empresas, aliás, muitas empresas de todos os tamanhos passaram dificuldades grandes aí ao longo do período da pandemia por questão das regras malucas aí dos prefeitos e governadores, né? Então, essas empresas estão com dívidas. O que é a dívida nesse caso? Tipicamente a empresa emite a nota, mas não paga o imposto referente àquela nota. E aí, neste caso, ela está em dívida com o governo. Tem um monte de empresa nessa situação, principalmente microempresas. E aí, o que era o projeto aqui? O projeto aqui era justamente permitir o parcelamento. Você pode pagar aos pouquinhos isso daí, né? Essa decisão do seu Jair é ruim em vários aspectos, tá? Primeiro, é ruim, lógico, porque é uma opção a mais que teriam as pequenas empresas na hora de fazer o parcelamento de suas dívidas, né? É o que eu sempre falo para o pessoal, esse negócio de parcelar a dívida parece bom, mas não é bom não, tá? Para o microempresário, inclusive. Por quê? Porque, de fato, a primeira coisa que eles exigem quando você vai parcelar a sua dívida com a Receita, seja Receita Estadual, Receita Federal, etc., é você assinar uma confissão de débito. Então você assina uma confissão de débito que você realmente está devendo aquilo ali e daí eles fazem o parcelamento. Qual que é o problema de você assinar uma confissão de débito? É que se amanhã o governo resolver cobrar essa dívida de você, é muito mais rápido para ele cobrar essa dívida de você do que se você não tiver assinado essa confissão de débito, né? É lógico, o governo pode cobrar de qualquer forma, ele pode cobrar também se você não assinar essa confissão, porque afinal, nesse caso, você emitiu a nota fiscal, não pagou o imposto, então você está devendo, ele pode te cobrar isso de qualquer forma, mas é mais trabalhoso para ele fazer isso, por quê? Porque ele vai ter que fazer todo um processo judicial para provar que você está realmente devendo a ele, né? Você vai poder contestar isso, vai ter primeira instância, segunda instância, então assim, é um processo que vai levar um tempão. E aí o que acontece tipicamente? Dificilmente os governos cobram essa dívida, eles preferem cobrar a dívida direto de quem fez o financiamento, porque tipicamente quem faz o refis, a história é sempre a mesma, você faz o refis, assina a confissão de dívida, começa a pagar, mas pensa bem, se a sua empresa não estava conseguindo pagar nem os juros normalmente, desculpa, nem os impostos normais todo mês, como é que ela vai conseguir pagar os impostos normais todo mês e mais o refis, né? Então, no final das contas, acaba parando de pagar em algum momento, acaba dando problema, isso acontece com todas as empresas praticamente, e aí o que acontece? Agora é muito mais rápido para ele cobrar você, por quê? Porque você já assinou uma confissão de dívida. Aquilo ali já entra como um título executivo líquido, ou seja, tem um título ali que ele pode te cobrar direto. Então, refis nem sempre é uma boa escolha para a empresa, tá? Estou falando aqui do ponto de vista de elisão fiscal. É lógico, você sonegar, que é você não emitir a nota fiscal, é um crime. Você ficar devendo não é um crime, né? Você fica devendo. É um problema, aí cada empresa que vai ter o seu planejamento. E de novo, eu não estou dando conselho para ninguém aqui não, tá? Se você quiser fazer esse tipo de coisa, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, eles que vão te orientar melhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é um fato. Que se você, depois que você assinou a confissão de dívida para fazer refis, é muito mais fácil, se você deixar de pagar esse refis, lógico, o governo cobrar isso. Então os governos tipicamente cobram isso muito antes de cobrarem as outras dívidas de notas que você não fez refis delas, né? Enfim. Então, mas veja, era positivo o Bolsonaro ter sancionado essa lei, porque você ficaria com a opção, né? Você ter a opção é sempre melhor do que você não ter a opção. Do jeito que está agora, você não tem a opção de fazer refis, então não tem nada para decidir. Se você tivesse a opção, sei lá, de repente, por algum motivo, pode ser interessante para a sua empresa, particularmente, fazer esse refis, né?
Ele vetou dizendo que não é inconstitucional e que seria uma renúncia de receita, não sei o que lá. Veja, isso é uma outra coisa que é estranha, né? Porque assim, a impressão que dá é que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa positiva no longo prazo. Por quê? Porque você fazer esse refis para o governo é positivo no curto prazo. Como eu falei, um monte de gente adere a isso, aí paga o refis, paga as primeiras parcelas, depois vai parar de pagar, mas lá na frente vai parar de pagar. Mas no início paga as primeiras parcelas. E daí o que acontece? Entra dinheiro para o governo. E entrar dinheiro para o governo nesse momento é uma coisa positiva, né? Ele vai ter dinheiro mais para gastar aí ao longo do ano. Então, no final das contas, é uma coisa meio incoerente isso daí. Ele poderia fazer isso, beneficiaria ele próprio, né? Embora, teoricamente, para o governo isso a longo prazo seria ruim. Mas, de novo, foi a decisão que ele tomou, eu não sei porquê. Qual é a lógica que está por trás dessa decisão, eu não entendi. Para ele seria melhor, para os empresários seria melhor. É lógico, lá para frente ia ferrar a coisa, mas, bom, deixa o governo se ferrar, mas lá para frente o governo vai quebrar mesmo, vai ser mais do que certo. Então ninguém se importa com o governo no longo prazo, né? Pois é, não gostei dessa decisão do seu Jair. Me pareceu ruim essa decisão. De qualquer forma, o Congresso ainda pode derrubar o veto dele, não sei se vai derrubar. Aliás, só para esclarecer um ponto aqui que alguém comentou no último vídeo, que eu falei que Bolsonaro sancionou. Não, o Bolsonaro poderia ficar... Teve alguém que comentou que ele poderia ficar vetando o tempo todo a matéria, toda vez vetar, aí volta para o Congresso derruba o veto, ele veta de novo. Não, meu amigo, ele não pode fazer isso não. Isso aí é só uma vez. Veto é uma vez só. Isso já foi no passado assim. O presidente poderia ficar vetando uma matéria indefinidamente, mas atualmente, já faz algum tempo isso, ele tem direito a um veto. Se o Congresso derrubar o veto, acabou a história, não tem mais a lei, né? De qualquer forma, é aquilo que eu estou falando, Bolsonaro está... De qualquer forma, é aquilo que eu estou falando. O seu Jair está concentrando as maldades agora no início do ano, provavelmente porque não quer queimar o filme dele mais adiante no ano, né? Vamos ver se a estratégia dá certo. Fez um ano ontem aquele protesto dos apoiadores do Trump, que eles entraram lá no Capitólio reclamando da nomeação ou da certificação do Joe Biden como ganhador das eleições, né? A imprensa está fazendo uma festa com isso. Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Jair Weintraub e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esse protesto lá no Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2020, foi bem marcante, foi uma coisa que realmente fez muita diferença. Infelizmente, é um caso clássico de como a imprensa distorce as informações, né? Bom, vamos lembrar como é que estava a situação ano passado, né? O Biden havia ganho as eleições na votação, mas haviam muitas suspeitas de fraudes e haviam muitos apoiadores do Trump que queriam que o Mike Pence, que era o vice-presidente, na hora de fazer a certificação do próximo presidente, que ele se recusasse ou falasse alguma outra coisa, ou enfim, que ele não certificasse a vitória do Joe Biden, né? Eu avisei na época que isso seria uma coisa altamente improvável, que ele não iria fazer isso e coisa e tal, mas ainda assim, muita gente foi lá num protesto do lado de fora do Capitólio a favor do Trump. Ele fez um discurso e coisa e tal, depois pediu para as pessoas irem embora, acabou, não tem jeito, né? Infelizmente, o cara, seja lá de que forma que for, mas ele ganhou, né? Então, assim, se foi honestamente ou não foi honestamente, meio que não tem jeito, agora ele ganhou a parada. Enfim, só que depois disso teve um grupo de apoiadores do Trump que estava meio exaltado e tentou entrar no Capitólio, né? E de fato entraram com muita facilidade, chegou a ser algo bastante suspeito. A esquerda fez uma festa danada com essa suposta invasão do Capitólio, que teriam feito, que seria um ato de insurreição, que eles queriam derrubar o governo e coisa e tal. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Olha só isso daqui, isso aqui é um tweet do pessoal mostrando os protestos, os violentos insurreiçores, né, o pessoal que estava querendo derrubar o governo, mas que respeitou a faixinha de você caminhar dentro do Capitólio nos coisas com a correntinha aqui, né, para não danificar as estátuas, não danificar o negócio lá. Você vê o pessoal que entrou lá, o pessoal entrou, tirou foto e coisa e tal, fez meme, fez umas brincadeiras lá, teve um cara que pegou o pódio e coisa e tal. É brincadeira, mas assim, na prática não fizeram, tá claro que não foi uma coisa com o objetivo de derrubar o governo, não tinha lógica isso, né? Mas, estrategicamente, você pode ter certeza que foi errado, né? Isso aqui, para quem não entendeu, é uma foto
do dia da invasão, da suposta invasão do Capitólio, com o pessoal entrando aqui, ó, todo mundo os apoiadores do Trump aqui, com bandeira e coisa e tal, e respeitando a cordinha, né? Realmente são perigosos terroristas que fizeram isso, né? Se fosse o BLM da vida, se fosse o pessoal da esquerda, tinha no mínimo pichado tudo, feito uma lambança, se não tivesse botado fogo no negócio, né? Final das contas, o pessoal entrou, sim, entraram, fizeram um monte de coisa e tal, chegou a SWAT, foi todo mundo embora, ninguém resistiu, ninguém falou assim, não vou sair daqui, não sei o que lá, não. Todo mundo saiu deixando claro que era um protesto, não era um ataque direto ao governo, né? E a imprensa, porém, fez uma festa com isso. Foi estrategicamente muito errado isso daí. É o que eu falo sempre. As pessoas precisam aprender essa distinção, não é? Às vezes a coisa... Foi correto? Foi correto, estavam protestando. Foi a coisa melhor a ser feita? Não, não foi. Estrategicamente foi errado. O pessoal fez aqui uma festa em cima. Até hoje, aqui, repara que aquele mesmo saguão que as pessoas respeitaram aqui, entraram sem fazer nada de errado, agora está o Biden dizendo, não, que absurdo, que comparando esse ataque com o ataque de 11 de setembro, em que morreram 3.500 pessoas, e aliás, nesse ataque não teve nada, nenhum dano material significativo, teve janela quebrada, teve mesa quebrada, mas nada assim de valor realmente foi problemático ali. Houve uma morte que foi a Ashley Babbitt, que era uma manifestante, ela não era da segurança do Capitólio, não, ela era uma manifestante, ela era militar, mas ela estava junto com os manifestantes entrando no Congresso e ela levou um tiro, infelizmente faleceu. Na época, os jornais todos falaram não, que foi uma invasão com sangue porque morreram várias pessoas. Não, morreu uma pessoa, que foi a Ashley Babbitt. Aí depois falaram, não, mas teve guarda também que morreu. Aí, durante muito tempo, teve foi repercutido na mídia que havia um guarda que morreu na invasão do Capitólio, coisa e tal. E durante muito tempo falou isso, mas ninguém sabia dessa história. Depois que foram investigar isso daí, descobriram que o cara morreu, na verdade, 3 dias depois de ataque cardíaco, sem nenhuma relação com a invasão do Capitólio. Ele estava lá no dia da invasão do Capitólio, ele era um dos guardas que estava lá, 3 dias depois ele teve um ataque cardíaco e morreu. Não teve nenhuma relação com nenhuma das coisas que aconteceu ali, só que colocaram isso na conta para tentar dizer que houve mortes de ambos os lados e não sei o que lá. Não, não houve. A única morte que houve foi dos manifestantes. Foi a Ashley Babbitt, infelizmente. Então, é um negócio que não tem lógica nenhuma. Os manifestantes foram absolutamente pacíficos, entraram lá, tiraram fotos, saíram quando a polícia chegou, quando a polícia ordenou a coisa. O que teve muito aí foi exploração da imprensa. E essa exploração, eu lamento informar, foi bem feita, deu certo. Muita gente que estava no centro, né? É lógico que o pessoal que apoia Trump continua apoiando Trump, o pessoal que é contra Trump continua sendo contra Trump, mas tem uma grande massa no meio que não se importa tanto assim com a coisa. E essa massa ali do meio acabou comprando essa narrativa da imprensa de que isso foi um ataque à democracia e coisa e tal, que foi um absurdo essa invasão e coisa e tal. Então foi de fato algo ruim essa invasão em termos de narrativa. Perdemos a narrativa aí. E por que eles estão fazendo tanta questão de relembrar esse troço? Porque é a única coisa que restou para eles. O Biden está muito mal, né, nas pesquisas de forma geral, né? O Trump anunciou, né, falou, não, isso aqui é um teatro político do Biden para distrair a atenção do seu fracasso. De fato, até a Miriam Leitão concorda. Olha só, há um risco concreto do Trump voltar ao poder se continuar a impunidade. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Tem que prender o Trump pelo ataque lá no Capitólio. Não tem que fazer isso, tem que usar violência. Esquerdista não tem meio termo não, cara. Os caras querem usar violência contra quem é oposição a eles, né? Apesar de todo mundo ver as notícias, vai perceber que não tem essa coisa toda, eles querem fazer questão de prender o Trump, prender um monte de gente, fazer um negócio, coisa e tal, em cima de uma coisa que não existe. Por quê? Porque isso atrapalha o objetivo político deles. Isso ajuda eles a manter o Biden ou a manter os democratas no poder, né? Trump já está com liderança agora para a corrida de 2024. Se eles não conseguirem reverter isso, e eu acho que eles não vão conseguir, o Trump ou alguém do Partido Republicano volta ao poder em 2024. Então é realmente uma coisa preocupante para esse pessoal. Agora, é o que eu falo, eles estão achando, a imprensa está achando que conseguem manter essa fábula por tanto tempo. Eu duvido. Cada vez que eles relembram esse caso, que eles mostram o que aconteceu e coisa e tal, e falam de invasão do Capitólio, cada vez mais essa narrativa perde força. Eles estão usando isso, estão desgastando essa narrativa. Eles estão, na verdade, ajudando o Trump com essa história toda, porque no final das contas é desespero, eles não sabem mais o que fazer. Eles sabem que a esquerda está perdendo força,
não sabem como lutar contra isso. É isso mesmo, vocês estão acabando. É natural. Vai sempre ter esquerdista? Vai sempre ter esquerdista. Mas a esquerda, como força dominante, está acabando. Isso graças à informação descentralizada e distribuída. As pessoas conversando entre si, elas conseguem ver atrás dessas montagens bonitas, de narrativas incríveis que a imprensa gera para todo mundo. O pessoal consegue perceber, consegue ter o contraponto disso e formar sua opinião de forma livre. Então, no final das contas, eles acabam sendo desmascarados desse negócio. O mais assustador disso é você pensar quantas vezes no passado a imprensa tradicional socialista já não fez esse mesmo truque com a gente, e como a gente não tinha internet, não tinha informação descentralizada, não tinha outros contrapontos àquela narrativa da imprensa, a gente não caiu nessa história como um patinho, porque na época não tinha internet, não tinha informação descentralizada, né? Quantas vezes isso já não foi usado contra a gente? Não é de se estranhar o tamanho que estão todos os estados hoje em dia, a prevalência do socialismo em todos os países do mundo. É porque usavam esse truque direto. Felizmente, o truque não está funcionando mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.